Existe um amor que constrói e existe um amor que devora. Em 1847, Emily Brontë chocou todo mundo com uma história que não é sobre um romance, e sim sobre uma obsessão que ultrapassa a própria morte. E eu estou falando de O Morro dos Ventos Uivantes, que recentemente foi adaptado para o cinema. Apesar de já ter adaptações feitas para o cinema anteriormente e até para a TV, esse último filme causou grande repercussão e pelos motivos errados. Nesse vídeo eu vou falar sobre o livro, sobre o filme, diferenças entre livro e filme e por fim eu vou falar a minha opinião sobre o filme que foi lançado, né? Falando sobre o livro, nós começamos o livro acompanhando o Sr. Lockwood, que ele é o inquilino na Thrushcross Grange, e ele vai procurar abrigo no Morro dos Ventos Uivantes, porque está acontecendo uma tempestade. Lá ele conversa com a Nellie Dean, que é uma governanta que passou muitos anos trabalhando ali para as duas famílias, né, para os Linton e para os Earnshaw. E a Nellie Dean, ela assume o papel de narradora. Só que é importante notar que a Nellie Dean é uma narradora não confiável, porque ela não é só uma observadora passiva, mas ela é uma peça que muitas vezes interfere ali na história e manipula os eventos quando é conveniente. Então, esse é o primeiro ponto que nós já temos que prestar atenção na história. E aqui nós já temos uma complexidade na estrutura narrativa do livro, porque você não lê a história. Na verdade, você está ouvindo uma fofoca de segunda mão, que é contada pela Nellie, para o Lockwood, que é um estranho, né? Então, o cerne da obra reside no choque entre dois mundos opostos. Você tem a sofisticação civilizada dos Linton, lá em Thrushcross Grange, e você tem uma selvageria lá em Wuthering Heights, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Esse equilíbrio ele é rompido quando o Sr. Earnshaw traz de Liverpool um órfão chamado Heathcliff. A escolha de Liverpool como origem é simbólica, porque Liverpool era uma cidade portuária marcada pelo tráfico de escravos e pelo intenso fluxo migratório. Então, Heathcliff, ele já desde o início tem uma aura de estrangeiro. Embora o livro não diga explicitamente qual é a sua etnia, sabe-se que ele tem pele escura e origem cigana. Dito isso, ele já é um corpo estranho naquela sociedade rural e aristocrática. E ele está condenado à exclusão desde o primeiro dia. O Heathcliff e a Catherine Earnshaw são dois personagens odiosos e figuram ali na zona cinzenta, porque ela é fútil, egoísta e capaz de manipular os sentimentos tanto do Heathcliff quanto do Edgar Linton. E o Heathcliff, ele é violento, cruel e ele é atormentado pela exclusão social que vive. Ele não busca o amor da Catherine, mas a destruição sistemática de todos que o diminuíram. Juntos, eles protagonizam uma história onde o afeto e o ódio se confundem o tempo todo, revelando que no universo da Emily Brontë, a paixão é uma força devastadora, que desencadeia uma vingança que atravessa décadas e destrói a vida de todos os envolvidos. E quais são os temas principais desse livro? O primeiro tema é o amor como obsessão, né? O sentimento entre Catherine e o Heathcliff não é romântico no sentido doce, ele é destrutivo. Então, a frase mais famosa do livro, que é a que eu vou ler para vocês agora, é a seguinte: meu amor por Heathcliff se assemelha às rochas eternas sob o bosque, uma fonte de alegria pouco visível, mas necessária. Nelly, eu sou Heathcliff. Ele está sempre, sempre em minha mente. Não como fonte de prazer, não mais do que sou uma fonte de prazer para mim mesma, mas como meu próprio ser. Então, não volte a falar da nossa separação. É impossível. O Heathcliff não é um objeto de desejo, mas é uma extensão de si mesma. Então, quando eles estão separados, eles sentem que estão em um estado de mutilação. Essa obsessão é tão profunda que ela se torna sádica. Tanto é que quando a Catherine está morrendo, em vez de consolá-la, o Heathcliff a amaldiçoa por tê-lo deixado. Inclusive, a frase mais famosa do livro é justamente nesse contexto, que ele diz o seguinte: Catherine Earnshaw, que você não encontre descanso enquanto eu viver. Disse que a matei. Venha me assombrar então. As vítimas assombram até mesmo seus assassinos. Acredito, sei que não há fantasmas perambulando pela terra.
Fique comigo sempre, assuma a forma que quiser, faça-me enlouquecer. Só não me deixe nesse abismo onde não posso encontrá-la. Ah, meu Deus, é indizível. Não posso viver sem a minha vida. Não posso viver sem a minha alma. Ou seja, após a morte dela, ele não reza para que ela descanse em paz. Pelo contrário, ele implora para que ela o persiga como um fantasma, dizendo, né, que não pode viver sem a sua alma. Então, ele prefere ser assombrado do que ficar sozinho. E aí, o Heathcliff passa a segunda metade do livro tentando desgraçar a vida de todos aqueles que os humilharam. Não só das pessoas que o humilharam, mas dos herdeiros dos que o humilharam. Então, o livro vai explorando como esse trauma é passado de geração em geração. A obsessão do Heathcliff ultrapassa o limite da vida. Porque no final do livro, nós descobrimos que ele pagou um coveiro para abrir o lado, assim, a lateral do caixão da Catherine, para que quando ele morresse, seus corpos pudessem se misturar ali na Terra, né? E qual é o objetivo de tudo isso? Não é o casamento, não é a felicidade doméstica, mas é a dissolução total de ambos na Terra e no espírito. Gente, isso é doentio. Então aqui, o amor nessa configuração, ele é totalmente amoral, assim, não existe uma consideração do que é certo ou do que é errado, ou de quem sai prejudicado, e consome todos ao redor, consome os filhos, os cônjuges, os amigos, tudo. Então é realmente destrutivo e devastador. Um outro tema muito importante aqui é a questão de classe. Por quê? O Heathcliff, ele foge antes do casamento da Catherine com Edgar Linton. E o motivo da fuga é um dos momentos mais trágicos do livro. Por quê? A fuga acontece após uma conversa entre a Catherine e a Nellie Dean. A Catherine revela que o Edgar Linton a pediu em casamento e que ela aceitou. E durante a conversa, a Catherine explica que não poderia se casar com Heathcliff, porque isso a degradaria. Ou seja, isso a rebaixaria socialmente, já que ele era um cara de pele escura e um pobre. O Heathcliff, ele escuta essa conversa escondido, ele sai do recinto exatamente após ouvir que casar com ele a rebaixaria socialmente. Infelizmente, ele não ficou para ouvir a continuação da frase da Catherine, né, que ela diz, eu sou Heathcliff, e ele foge naquela mesma noite, no meio de uma tempestade violenta. Né? Ele fica desaparecido por 3 anos. Nesse intervalo, acreditando que ele nunca mais retornaria, a Catherine se casa com Edgar Linton e se muda, né, para Thrushcross Grange. E quando o Heathcliff retorna, ele já encontra a Catherine casada lá, né, morando na granja. Ele volta rico, articulado, bem polido, e o seu único objetivo é se vingar contra todas aquelas pessoas que o maltrataram, né? Só que assim, o Heathcliff sai pobre e volta rico. No livro não tem nenhuma menção explícita de como ele conseguiu esse dinheiro. O que acontece é que a Nellie Dean comenta que ele parece ter passado por uma educação militar. Né? Então, muitos estudiosos acreditam que ele se alistou no exército. Naquela época, um soldado em serviço no exterior poderia acumular bastante dinheiro e ele volta, né, com um porte físico e uma postura ereta, né, muito similar à de soldados. Outra teoria é de que o Heathcliff, ele no livro ele mostra ter muita habilidade com finanças, né? E ele usa, né, as dívidas de jogo do Hindley, o irmão da Catherine, para tomar a propriedade de O Morro dos Uivantes, né? É muito provável que ele tenha iniciado sua fortuna justamente através de apostas, né? Ou de esquemas financeiros nas cidades. E uma terceira teoria é de que, como ele foi encontrado em Liverpool, ele pode ter retornado para lá e lucrado com o comércio de escravos. Então, assim, são teorias, mas para mim é mais provável que ele tenha servido no exército nesse período e juntado dinheiro por lá. E aí, para a história, como ele ficou rico, importa menos do que o porquê. O dinheiro do Heathcliff é uma ferramenta de vingança. Né? O Heathcliff ele usa o dinheiro para comprar o seu lugar em um mundo que o rejeitou. Ele usa essas leis dos ricos, né, contratos, hipotecas, dívidas de jogo, para tomar o Morro dos Ventos Uivantes e, posteriormente, lá, Thrushcross Grange. Ele prova que o sistema legal e financeiro criado pelos ricos para proteger seus bens também pode ser usado por um estrangeiro para destruí-los. Ele é, assim, o pesadelo da aristocracia, porque ele é um homem sem nome e sem tradição que toma, né, as duas propriedades ali
segundo as próprias regras previstas, né, nesse capitalismo. E aqui tem um ponto importante, porque diferente dos romances da Jane Austen, onde a ascensão social ela acontece por conta de um casamento vantajoso ou de uma herança ética, aqui a Emily Brontë não tem isso, assim, a ascensão é completamente obscura. O Heathcliff, ele enriquece, né, fora de vista, e reflete também o medo que a elite inglesa tinha desses novos ricos, né, dessa nova classe média que estava ali surgindo. Né? Ele representa esse capitalismo bruto, atropelado, que quebra com essa tradição feudal. Né? Então, enquanto os Linton e os Earnshaw vivem de aparências e tradições, o Heathcliff vive de acumulação de capital. E ele não tem ele não dá a menor importância, né, para as tradições. E aí, quando a Emily Brontë marca o Heathcliff como um cara de pele escura, sem sobrenome, estrangeiro, vindo de uma cidade portuária, ela mostra como a estrutura da sociedade inglesa daquela época era excludente. Né? Então, a tragédia do livro, muitas vezes, ela não existiria se fosse socialmente aceito que a Catherine se casasse com Heathcliff, né? Sem que isso fosse visto como uma degradação ou algo que a rebaixasse socialmente. Né? Então, a crítica que a Emily Brontë faz é que o preconceito social criou o monstro. Né? Então, foi esse sistema de classes que negou educação e oportunidades para o Heathcliff, né? Porque o Hindley trata o Heathcliff como um animal, né? Como um é pior do que um servo, porque o Hindley comete todo tipo assim de abuso moral e físico, né? Contra o Heathcliff. E no fim das contas, o Heathcliff ele é o espelho que a Emily Brontë coloca na frente da Inglaterra vitoriana, de que se você trata um ser humano como um monstro, por causa da sua origem ou da sua classe, ele eventualmente aprenderá suas regras, né, apenas para destruir o seu mundo de dentro para fora. Então, esse aspecto de classe, ele é muito evidente aqui no livro, né, embora não seja o mote principal, mas ele está presente durante todo o livro. Né? Um outro tema muito importante aqui é com relação aos abusos. Porque o Heathcliff, ele reproduz, né, um ciclo de violência ali. O Hindley Earnshaw abusa física e psicologicamente do Heathcliff na infância e depois que o pai morre, a situação se torna insustentável, né, tratando o Heathcliff como um animal, né, negando-lhe acessos, negando-lhe educação. Quando o Heathcliff cresce, ele não se torna uma pessoa curada pelo amor, mas ele é um replicador dessa violência e ele projeta no Harrington, que é o filho do Hindley, o mesmo tratamento que recebeu, provando que o abuso é um ciclo, que se ele não for rompido, ele se alimenta. Um outro momento em que o abuso aparece é no casamento do Heathcliff com a Isabella, porque a Isabella se apaixona pela imagem sombria do Heathcliff, acreditando que ele é um herói incompreendido. Após o casamento, o Heathcliff a maltrata, confessa que a odeia e a mantém em cativeiro. Só que é um cativeiro físico, né? E também é um cativeiro psicológico, porque o tempo todo ele diz assim: ah, se você for embora, eu mato seu irmão. Né? Então, através de uma carta da Isabella para Nellie, a Emily Brontë descreve, né, o desespero de uma mulher que descobre que perante a lei da época, ela é propriedade de um homem que a odeia. Tem até umas cartas que a Isabela pede ajuda do Edgar, né, para o Edgar tirá-la daquela casa, mas o Edgar vira as costas para ela, porque, né, ela fugiu de casa. Né? Ela fugiu de casa, foi uma escolha dela, e ele também não queria passar pela vergonha, né, de trazer a irmã de volta para casa. Então tem como essas regras sociais moldaram também o destino da própria Isabela, né? Ela até consegue fugir enquanto está grávida e cria o filho longe do Heathcliff, mas sempre com o medo de que ele queira, né, ir atrás desse filho, que é infelizmente o que acaba acontecendo também na história. Existe aqui um fator muito importante de manipulação psicológica, né, e gaslighting, né, porque o Heathcliff ele usa a manipulação emocional para torturar a Catherine e mais tarde a própria filha da Catherine, né, que é a Cat. Ele usa o luto e o amor como armas para manter as pessoas sob controle. E para mim, talvez o elemento mais fundamental aqui sobre o abuso é a crítica à impunidade masculina.
Porque naquela época, o homem ele era o mestre da casa. Então, o que acontecia entre quatro paredes era raramente questionado, né, pela lei, pelos vizinhos e até pela própria família. Né? Ao mostrar a Nelly Dean, né, assistindo a toda a crueldade do Heathcliff e sendo incapaz, ou até muitas vezes não querendo intervir de forma mais incisiva, a Emily Brontë denuncia, né, como essa sociedade é conivente com a violência doméstica em seus diferentes aspectos. Então, o que torna a denúncia da Emily Brontë importantíssima é que ela não redime os agressores. Muitas adaptações de cinema tentam justificar as ações do Heathcliff pelo amor ou porque ele era um cara que sofreu pela exclusão social. Mas no livro, a Emily Brontë, ela fala claramente que as motivações podem ser compreensíveis, mas as ações continuam sendo monstruosas. Né? Então, a Emily Brontë, ela não pede que o leitor perdoe ou que redima, né, os abusadores, os agressores, mas que entenda como essa estrutura social permite que esses abusadores, esses agressores existam. Então, para mim, esse é um livro que ele é realmente indigesto. Ele é realmente um livro onde você odeia, onde você sente asco de todos os personagens. Porque todos eles são muito questionáveis, são muito moralmente questionáveis. E essa realmente foi a intenção da Emily Brontë. Ela não escreveu um conto de fadas. Ela escreveu um livro que, sim, é para mostrar degradação humana. Né? E aí eu entro no filme. Falando agora sobre o filme, ele foi lançado, né, em 12 de fevereiro aqui no Brasil, justamente para pegar ali o 14 de fevereiro, né, que é o Dia dos Namorados em vários lugares do mundo. E antes mesmo do lançamento já deu muito o que falar. A primeira polêmica foi a escolha do ator para interpretar o Heathcliff. O ator escolhido foi o Jacob Elord, que é um cara australiano de 30 anos. E no livro, o personagem é claramente descrito como um homem de pele escura e de origem cigana. O preconceito racial que ele sofre é importante para a história acontecer. Ao escalar um ator branco, o que a produção fez? Ela removeu o elemento do racismo sistêmico, que motiva, né, grande parte das ações da crueldade do Hindley. Então, assim, se o Heathcliff ele é branco, ele é apenas um menino pobre. Se ele é uma pessoa racializada, o abuso que ele sofre ganha uma dimensão de desumanização racial. A crítica ao elenco não ficou só com Jacob Elord. A Margot Robbie também foi bastante criticada. Por quê? Ela vive a protagonista, né, a Catherine. No livro, a Catherine morre aos 18, 19 anos. Porém, a Margot Robbie tem 35 anos. No livro, a Catherine ela é definida muito pela sua transição turbulenta da infância para a adolescência, e a maior parte dos eventos importantes de sua vida, a amizade com Heathcliff, o contato lá com os Linton, e depois, né, quando ela se casa com o Edgar, ocorre quando ela é uma adolescente ainda. Então, no livro, ela é muito egoísta, ela é muito impulsiva, né? E ela, em muitos aspectos, ela é volátil, sabe? E emocionalmente imatura, o que é esperado de uma adolescente. Só que quando você escala uma atriz de 35 anos, que ela já é visivelmente madura e estabelecida, essas atitudes da personagem, elas meio que deixam de parecer erros de uma adolescente ali em formação e passam a ser lidos como uma manipulação calculada de uma mulher adulta. Né? Então, essa questão da vulnerabilidade e do desespero juvenil se perde completamente no filme. Né? Outro tópico que também gerou muita revolta foi o trailer, porque o trailer é repleto de cenas eróticas e picantes. Né? Algo que não existe no livro original, porque no livro a graça é justamente essa tensão, é justamente o esperar algo acontecer e não acontecer. Né? Então, assim, esse ponto do trailer completamente erotizado retira toda a carga obsessiva e trágica do livro. A diretora do filme, a Emerald Fennell, ela já disse em várias entrevistas que a proposta não era fazer uma adaptação fiel ao livro, mas uma releitura provocativa. Né? Inclusive, se você prestar muita atenção, no título tem aspas que reforçam esse distanciamento. E aqui eu acho importante falar sobre a diferença entre adaptado, baseado e inspirado.
Vamos lá. Adaptado é quando você transforma a obra original com poucas alterações na história principal e você foca apenas em mudar a linguagem. Então, por exemplo, é do livro para o cinema, é do livro para o teatro, mas tem poucas alterações ali. Você manteve a fidelidade à história principal. Baseado significa dizer que a obra original é a base, mas a liberdade criativa é maior. Ou seja, você pode mudar o contexto ou personagens para um novo formato. Vou dar um exemplo aqui, Titanic. Titanic foi baseado em fatos reais. E inspirado quer dizer que a obra original ela serviu apenas como uma faísca criativa, digamos assim. Então a nova produção ela vai ter pouca ou até nenhuma relação com a obra original. Exemplo, Bridget Jones, que foi inspirado em Orgulho e Preconceito. Então, só dessas definições aqui, eu já diria que esse filme foi inspirado em O Morro dos Ventos Uivantes. Ou até, né, como está na moda dizer agora, foi sabor Morro dos Ventos Uivantes. Porque ele destoa muito do cerne da obra. Dito isso, vamos falar sobre diferenças entre o livro e o filme. Eu já falei sobre a questão da etnia do Heathcliff e a diferença de idade entre a Cat do filme e do livro. Então, vamos pular para Nellie Dean. No livro, ela é tanto a caseira quanto a narradora, né? No filme, ela tem ascendência asiática, por algum motivo que eu não sei explicar qual é, e a personagem cresce como uma irmã adotiva da Catherine, né? Então, ela meio que ela tá muito próxima da Catherine ali, e que no livro não é bem assim. No livro, ela é realmente uma empregada da casa. Inclusive, no livro, a relação da Nellie Dean com a família Linton e Earnshaw ali, ela é muito típica da época, porque a Cat, no livro, ela morre 2 horas depois de dar à luz, né, a bebê. E a partir do momento que percebem que a Catherine não vai sobreviver ao parto, uma outra empregada fala para Nellie que ela vai criar o filho, assim, que ela realmente vai criar o filho. Então, essas eram, né, as relações trabalhistas da época, né? Imediatamente a Nellie assumiu ali a responsabilidade de criação da filha, né, da Cat ali. Outro ponto de diferença é a relação entre o Edgar e a Isabella Linton, porque no livro o Edgar e a Isabella são irmãos e eles crescem com o Heathcliff e a Cat. Eles se conhecem ali desde a infância. Só que no filme o Edgar ele é um homem bem mais velho que se muda para Thrushcross Grange, enquanto a Isabella ela é apresentada como sua protegida, ou seja, eles não são irmãos. E aí também tem um outro ponto importante, que existe uma diferença muito grande de idade entre eles, e o Edgar é racializado, eu não sei porquê, e a Isabella é branca. Então tem esse ponto também de distoância. Um outro ponto que me chamou muita atenção no filme é a ausência do Hindley Earnshaw, ou seja, no livro, o Hindley ele é uma das peças centrais para a formação do caráter do Heathcliff. Porque o Hindley ele é o irmão mais velho da Catherine e ele tem muito ciúme do Heathcliff. E muito ressentimento, porque o pai gostava muito do Heathcliff. Então, quando o pai morre, ele começa a maltratar o Heathcliff. E aí, após herdar a propriedade, né, a mulher também, a esposa dele morre e ele se afunda em vício, né, de bebida e de jogo. E o Heathcliff, né, anos depois, compra o local e inverte a dinâmica de poder. E aí, no filme, o Hindley não existe. Ele simplesmente é mencionado pela Cat ali, que teve um irmão que morreu, mas nem o nome dele é falado. E alguns dos seus atos contra o Heathcliff são atribuídos ao próprio pai, né? Então, basicamente, existe uma mistura dos dois personagens, do Sr. Earnshaw com o Hindley em um personagem só. E isso eu achei bem esquisito também. Tá? Eu esperava que o Hindley estivesse no filme. Outro elemento importantíssimo é a eliminação da segunda geração. Porque o romance ele acompanha duas gerações, dos Linton e dos Earnshaw. E o Heathcliff perpetua o ciclo de abuso, né, nos filhos e herdeiros da família. Só que o filme ele segue a tradição de várias adaptações e se concentra apenas na primeira parte do livro, encerrando a narrativa com a morte da Catherine. Mesmo essa morte também sofre uma alteração, porque no livro ela falece após dar à luz a filha, né, a Cat, só que no filme ela morre de sepse, decorrente de um aborto espontâneo.
Outro ponto também é sobre as novas caracterizações, tanto da Isabela quanto do Joseph. Porque no livro, a Isabela é seduzida e enganada pelo Heathcliff, até descobrir a sua verdadeira identidade, né, e conseguir fugir do seu casamento. No filme, desde o início, ela sabe que ele não presta e sabe que está sendo usada, e mesmo assim participa conscientemente do plano dele. Inclusive, envolvendo-se em dinâmicas sexuais fetichistas. Tem uma cena no filme em que ela está acorrentada e ele a puxa pela coleira. E isso é muito fetichista, sabe? É muito sexualizado, chega a ser incômodo essa dinâmica que foi construída em torno deles ali. Já o Joseph, no livro, né, ele é um criado puritano, um fanático religioso praticamente, e aqui no filme ele é totalmente diferente. Ele é mais jovem, bem jovem, e ele assume um papel provocativo. Ele é o responsável pelo despertar sexual da Catherine, né? Porque ela assiste uma cena íntima dele com uma outra criada ali. Então, basicamente, para a Emerald Fennell, o Morro dos Ventos Vivantes é sobre sexo, desejo e acima de tudo, paixão. Né? E já para Charlotte Brontë, o Morro dos Ventos Vivantes é sobre camadas psicológicas, violência emocional, dualidade humana, classe social e xenofobia. Então, assim, você já vê que são interpretações completamente diferentes, né? O filme, ele é muito, muito sexualizado. É do tipo que, assim, 30 minutos, o filme tem 2 horas e meia de duração. Eu não contei, mas aproximadamente, eu diria que uns 30, 40 minutos do filme são cenas da Margot Robbie e do Jacob Elordi transando. É isso, não tem muito mais o que dizer, em todos os lugares possíveis e prováveis. E não fosse só isso, tem umas cenas que são muito, absolutamente erotizadas. Por exemplo, tem uma cena lá da Nelly Dean amassando pão. E aí o ângulo sempre tem ali um duplo sentido. Tem uma outra cena que também é completamente desnecessária, que tem um peixe inteiro assim na mesa sendo servido e a Catherine bota o dedo dentro da boca do peixe. E aí naquele ângulo ali, né, dá a entender que seja outra coisa, mas aí você vai, né, aumentando o ângulo e você vê que se trata de um peixe. Mas são cenas que são completamente desnecessárias, sabe, para a história. Tem até momentos em que o gramado, assim, que ela pega um tufo de grama e joga na boca dele, não precisava, sabe? São cenas que completamente você joga, né, erotismo em todo lugar e desnecessariamente. E agora, falando sobre a minha opinião, dito tudo isso, que eu já hablei muito aqui. Apesar, ou justamente por causa de todas essas polêmicas, o Morro dos Ventos Vivantes tem levado muita gente para o cinema. Há cerca de uma semana em cartaz, no caso, né, aqui, um pouquinho mais de uma semana, a produção já atraiu mais de 400 mil espectadores apenas no Brasil, somando 94 milhões de dólares em arrecadação global. Durante o período do carnaval, o filme faturou 9,6 milhões de reais nas telas de cinema. Então, assim, é um sucesso de público, né? E isso se deve justamente à escalação da Margot Robbie e do Jacob Elordi. Para mim, como filme, até funciona. Porque você vai ver dois atores que estão muito, né, na moda e bem cotados. O Jacob Elordi fez recentemente Frankenstein também. A Margot Robbie, o último filme que eu vi com ela estrelando foi Barbie. Então, assim, funciona porque esses dois atores estão em voga no momento. Se você não faz ideia do que se trata o livro, ele consegue ali te apresentar as ideias, né, de uma história de amor. A Margot Robbie, ela serve looks belíssimos, tá? A trilha sonora também é muito boa, porque ela traz um toque moderno ao filme, mas sem passar do limite de uma história de época. Eu gosto muito da atuação da atriz Hong Chau, que ela interpreta a Nelly Dean, porque em várias cenas ela não dá uma palavra, mas ela consegue se comunicar com o olhar. As cenas dela foram as cenas que eu mais gostei, inclusive. Já como adaptação, ou melhor dizendo, como inspiração, é bastante questionável. Porque, como eu falei para vocês, existem muitas mudanças em elementos-chave da história. Então, assim,
coloca-se destaque em pontos que alteram completamente o significado da história e a motivação dos personagens. Como eu falei para vocês, o filme só adapta até, acho que a primeira parte do livro, e o mais grave para mim é transformar a toxicidade do Heathcliff em paixão incompreendida. Eu entendo que é muito mais fácil vender um pôster com dois amantes abraçados do que uma história sobre vingança e degradação. O Heathcliff é sombrio e isolado. O público tende a perdoar a crueldade de um personagem se ela for justificada por um grande amor. E aí, a Emily Bronte não escreveu o Heathcliff para ser um modelo. Ela escreveu como um aviso, porque no livro o amor por Catherine não torna melhor. Ele se torna mais perigoso, né? E aí, no filme, isso é invertido, né, vendendo a ideia de que a obsessão é uma prova de devoção, mas na verdade é uma prova de controle. Então, existe um mito de que se o relacionamento não for tempestuoso ou doloroso, ele não é profundo. E o Morro dos Ventos Uivantes usa, né, o clima, né, as tempestades, como uma metáfora para o caos interno dos próprios personagens. E aí o filme, ele interpretou, né, essa instabilidade emocional como paixão ardente. E o público passou a ver a frase, né, eu não posso viver sem a minha vida, eu não posso viver sem a minha alma, como uma declaração linda de amor, ignorando que é dita por um homem que está, naquele momento, amaldiçoando uma mulher morta a não ter paz. E aí fica o questionamento, né, por que nós fomos ensinadas a desejar um Heathcliff? Por que a indústria cultural insiste em ignorar que Isabella Linton, no livro, fugiu de casa grávida, aterrorizada, para escapar das maldades dele, sabe? Então, ao transformar essa história de obsessão em uma história de amor, nós estamos ignorando o grito de alerta que a Emily Brontë já trouxe lá em 1847, né? Então, como esse abuso se transforma, se disfarça, né, de paixão. Essa é a minha opinião sobre o filme. Então, assim, meu conselho sincero, se você já leu o livro, nem se dê o trabalho de ver esse filme, porque você vai se decepcionar. Se você não faz a menor ideia do que se trata o livro, eu acho que como filme ele ainda funciona, tá? Mas, enfim, eu não gostei, eu queria desver, e é isso aí, pessoal. Sobre o livro, eu recomendo fortemente que você leia e que você sinta todo o asco, né, todo o horror que esses personagens causam. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!